Assuntos do seu interesse, como hábitos de leitura, vida espiritual, acadêmica e profissional, você acompanha aqui no programa Mais Conexão com Albertina Dalla. Olá, boa tarde, amigo, boa tarde, amiga. É um prazer contar com o carinho da sua audiência aqui na 93.9 em FM. Meu nome é Albertina Dalla e já sabe que eu tenho a responsabilidade de estar aqui consigo para poder falarmos de vários assuntos que têm afetado a sociedade jovem. Este é o programa Mais Conexão e vamos falar sobre um assunto muito importante, mas antes de saudar os meus convidados, os nossos convidados que já estão aqui em estúdio, falo propriamente do pastor que vai se apresentar. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Bom, meu nome é Samuel Calembela e é um prazer estar aqui nas instalações da Rádio Adventos. Muito bem. Falamos também com o jovem que é estudante de Direito e também vai se apresentar. Olá, caro ouvinte, muito boa tarde. Chamo-me Elder Garcia Cajamba e é um prazer estar aqui novamente nesta casa radiofônica. Muito bem. Sintam-se em casa, já agora é um prazer tê-los aqui. Obrigado. Hoje vamos falar sobre liberdade de expressão versus discurso de ódio. Discurso de ódio é a forma genérica de qualquer ato, de comunicação que inferiorize, certo, a pessoa que nós geralmente estamos a nos dirigir. E nos dias atuais, muita gente faz essa conexão entre liberdade de expressão e discurso de ódio. Ou seja, tem a questão da liberdade de expressão para poder falar tudo e mais alguma coisa que eu não desejo. Entre aspas, muita gente aproveita-se da liberdade de expressão para poder ferir o próximo, para inferiorizar, para falar coisas feias. E claro, vocês são os nossos convidados para poder nos ajudar sobre esta questão que trazemos hoje como assunto de mesa, liberdade de expressão versus discurso de ódio. Mas afinal, Elder, o que é isso? Liberdade de expressão e discurso de ódio? Ok, liberdade de expressão e discurso de ódio. Vamos começar a falar de liberdade. E falar de liberdade de expressão não tem como não recorrermos à Carta Magna, no caso a Constituição da República, porque é um direito que mereceu a dignidade constitucional. Sobre a liberdade de expressão, tutelada nos termos do artigo 40, o 40º, se preferirem, cujo epígrafe é liberdade de expressão e de informação. O número descreve o seguinte: todos têm o direito de exprimir, divulgar, compartilhar livremente os seus pensamentos, as suas ideias e opiniões pela palavra, imagem ou qualquer outro meio, bem como o direito de liberdade e liberdade de informar, de se informar e de ser informado sem impedimento nem discriminações. Aqui há a ideia patente de liberdade. De liberdade, que todo mundo tem o direito de se expressar. Certo, nesses moldes. Nesses moldes, sim. O legislador ordinário procurou, na verdade, oferecer esta qualidade humana, de ser livre, numa forma expressiva. Só que há um aspecto interessante, porque isso é um direito, depois eu vou descrever como é que os direitos são limitáveis. O número 2 deste artigo vem depois dizer o seguinte: o exercício de direito de liberdade constante no número anterior não pode ser impedido nem limitado por qualquer tipo ou forma de censura. Somos livres de expressar o que sentimos, o que estamos a viver, mas certo. Tem um porém. Tem um porém, exatamente. Tem um porém porque a nossa liberdade, no caso, termina onde começa de outra. Então, também é uma referência constitucional. Os direitos fundamentais e a liberdade é um destes direitos, encontra a sua limitação, porque existe em liberdade uma perspectiva muito filosófica e existe a liberdade uma perspectiva jurídica. E neste contexto, a liberdade na perspectiva jurídica é isto que acabamos de citar, nos termos do artigo ora lido. Agora, o que nos resta, na verdade, é conhecer não só o que nos cabe enquanto direito de expressar o que pensamos. Exatamente, como também a quem vamos expressar, ou contra quem vamos expressar, ou de quem vamos expressar. Eu penso que atualmente está muito contra quem. Mas vamos dar aqui uma pausa à explanação do nosso amigo Elder.
Vamos agora conversar com o pastor Samuel, né? Para poder também nos apresentar uma visão clara relativamente a esta temática. Pastor, acha que tem uma relação entre liberdade de expressão e discurso de ódio nos dias atuais? Claramente que há uma relação muito grande e a minha abordagem aqui será desde a perspectiva bíblica. Muito bem. Então eu poderia apresentar essa verdade que existe uma relação muito estreita entre a liberdade de expressão e o discurso de ódio, pelo menos desde a perspectiva teológica. Bom, na Bíblia você tem um Deus que relaciona-se desde os dias infindos da eternidade. Nós, como adventistas do sétimo dia, cremos que Deus é triuno. Ele é um, mas é três. É três, então, certo. desde os dias infindos da eternidade, esse Deus partilha de um mesmo propósito, de um mesmo objetivo. Quer dizer, são pessoas que estão trabalhando em prol da raça humana. Bom, esse Deus que nos criou, ele é relacional. Então, ele também cria os seres humanos como pessoas relacionais. Relacionais, que devem conviver. Exato, que devem conviver. Devem estar em comunidade. Certo, por isso é que nós temos uma declaração bíblica de Jesus que diz que eu e o Pai somos um. Eles mantêm comunhão desde os dias infindos da eternidade. Agora, esse Deus também cria os seres humanos e nós temos essa visão a partir de Gênesis capítulo 2, por exemplo, versículos 19. A Bíblia, por exemplo, diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. A partir desse texto, nós temos a clara evidência de que Deus deu a liberdade de expressão ao homem. Uma outra evidência é o texto de Gênesis capítulo 2, versículos 23. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne das minhas carnes. Aí nós temos Adão a expressar o que lhe vem à alma. Então Deus nos criou com liberdade de escolha, mas também nos criou com liberdade de expressão. Para exprimir aquilo que nos vem à alma. Muito bem. Agora, só que esse mesmo Deus que nos dá essa liberdade de expressão, ele também nos diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Aqui está implícita a ideia de que a liberdade de expressão e o discurso de ódio, ele tem essa estreita, uma relação muito estreita. Quer dizer que, em início de conversa, precisamos dizer o seguinte: para Deus, ou pelo menos desde a perspectiva teológica, liberdade de expressão nunca está isenta com a responsabilidade moral que o homem tem para com outro homem. Isso precisa ficar claro. Nunca liberdade de expressão, desde a perspectiva bíblica, está isenta dessa responsabilidade do homem. Por quê? Porque Deus nos criou como seres morais, seres espirituais, seres emocionais. E quando nós colocamos ou tiramos esse aspecto da responsabilidade com o outro, ali nós estamos já diante da libertinagem. Da libertinagem. Mas uma questão aqui que eu coloco aos dois, né? Sim. Porque é que o discurso de ódio não pode ser aceito como liberdade de expressão? Quem quer avançar? Pastor está com a palavra. Não que não seja uma liberdade de expressão. Até porque a pessoa que tem ódio, né, está a exprimir aquilo que tem. Há um texto bíblico que diz assim, em uma paráfrase: só sai da boca aquilo que do coração está cheio. Então, você ao exprimir ódio, você está no teu exercício da liberdade de expressão. Só que há um ATT. Nem tudo que é liberdade de expressão, ou seja, a liberdade de expressão, propriamente dita, encontra um limite. E é aquilo que o nosso jurista aqui acabou de dizer. De apresentar. Encontra um limite. E quem falou essa célebre frase, não é? É o filósofo Herbert Spencer, que diz que a liberdade de cada um termina onde começa a do outro. Ou seja, quando você vê que já estás a ferir moralmente o outro, quando você vê que já estás a ferir espiritualmente o outro, já estás a destruir, se possível, a vida social da outra pessoa. Da outra pessoa devemos parar. Você está num mau uso da tua liberdade de expressão. Quer dizer que mesmo nós, como cristãos adventistas do sétimo dia, precisamos colocar isso em mente, que nós precisamos fazer bom uso da liberdade de expressão que nós temos. Muito bem. Exatamente. Eu gostaria de começar com o ponto número 3 do artigo 40, porque lá encontramos a limitação. Diz o seguinte: a liberdade de expressão e a liberdade de informação têm como limite os direitos de todos ao bom nome,
a honra e a reputação, a imagem e a reserva da intimidade da vida privada e familiar, a proteção da infância e a da juventude, o segredo de Estado, o segredo de justiça e segredo profissional e demais garantias daqueles direitos nos termos regulados pela lei. Na verdade, esta limitação que a norma vem fazer é para demarcar a liberdade. A liberdade é o que apresenta-se no número 1 do mesmo artigo. Dizer alguma coisa sem desrespeito, sem desprimor a ninguém. Como é que estamos diante da presença do discurso de ódio? De ódio, certo. Quando está na contramão da liberdade de expressão. O que na verdade é discurso de ódio. Um discurso de ódio é, se não mesmo via de regra, um discurso que estimula discriminação, estimula conflito, estimula desrespeito moral e físico, estimula outras características não aceites nos termos jurídicos e nos termos morais da sociedade. E, no entanto, há aqui um paralelismo entre a liberdade de expressão e o discurso de ódio, porque parece que uma é extensão de outra, mas a outra é censurada. E outro aspecto fundamental também é medirmos até que ponto nós estamos no uso da nossa liberdade de expressão ou até que ponto estamos a ofender outra. Ou seja, estamos a executar aí o discurso de ódio. O pastor falou de uma situação que, quando nós percebermos que, ao fazer o uso da nossa liberdade de expressão, estamos automaticamente a ferir o nosso próximo, nós estamos praticamente a encaminhar para o discurso de ódio. Certo. Mas há pessoas que sentem-se feridas com se calhar um comentário, alguma coisa que o fulano falou relativamente a ele, mas não fala, ou seja, não diz, olha, eu me senti mal com o que disseste. Ok. Eu, exercendo a minha liberdade de expressão, ou seja, na posição da pessoa que dirigiu palavras a essa pessoa, como vou saber que eu automaticamente feri a pessoa ou saí dessa liberdade de expressão para a libertinagem, que automaticamente passa a ser um discurso de ódio? A pergunta, não sei se é para mim ou para nós. É para vós. Então, é o seguinte, existem dois critérios fundamentais que é para olharmos para esse aspecto. O primeiro é o critério objetivo da coisa. O segundo é o subjetivo, mas aqui dá-se primazia ao critério objetivo. Objetivo porque, se enverdarmos para o critério subjetivo, qualquer coisa parecida com alguma coisa, passa o pleonasmo, que nos fira, vai parecer discurso de ódio, mas não é isso. Não é isso. Na verdade, o que se procurou objetivar sobre isso é determinar aquelas questões que são mais ofensivas, que até colocam em risco a sociedade e a dignidade da pessoa humana. Da pessoa em causa. Certo? Por exemplo, se alguém tratar outra pessoa de feia, isso é discurso de ódio ou feio, não é ódio, ainda que fira essa pessoa, não é ódio. Mas, subjetivamente, pode haver uma relação de inferioridade. Chamou-me assim, senti-me mal e por aí vai. Sim, é uma relação de inferioridade. Certo. Agora, no lado objetivo, não parece um discurso de ódio, tanto é que não há responsabilidade civil nem penal, nem outra, a não ser que seja moral, que não há lá muito interesse jurídico, talvez o pastor consiga descrever melhor. E neste aspecto, estes elementos do discurso de ódio depois acabam desembocados naquilo que nós chamamos de crime contra a reputação, a injúria, a difamação, a calúnia, e de forma muito leve eu costumo dizer a fofoca por si só. Boa. E já agora, quais são esses limites da liberdade de expressão, pastor? Olha, pelo menos desde a perspectiva bíblica, nós precisamos compreender que Deus criou os seres humanos como seres morais. E há um limite entre a tua liberdade de expressão e o discurso de ódio, sim. Você tem a lei moral de Deus. Você tem os princípios que regem a convivência do ser humano. Por isso é que, para nós, pelo menos desde a perspectiva teológica, a lei moral de Deus, os princípios bíblicos te limitam entre aquilo que ofende a outrem ou aquilo que estabelece uma ordem na tua relação com o outro. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele compreendeu muito esse aspecto a ponto dele colocar inúmeros textos, pelo menos desde a perspectiva oral, isso é,
a maneira como as pessoas se dirigem às outras, ele colocou vários textos que falam sobre a liberdade de expressão. Por exemplo, há um texto que diz assim, a vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. A cada um. Exatamente. Um outro texto, por exemplo, ele diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação. Quer dizer que se as coisas que você fala, embora sejam reais, não edificam o outro, você já está diante de uma inflação na tua liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Pelo menos desde a perspectiva bíblica. Por quê? De que te vale você dizer feia ou gordo, magro, alto, baixo, na outra pessoa, se isso não vai lhe edificar? Por isso é que ele termina dizendo assim, portanto, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é reto, se há alguma virtude nisso, então nisso pensai. E a liberdade de expressão é aquilo, é a extensão dos nossos pensamentos. Então, muito bem. Vou logo agora a conversa com o Elder, estamos a falar com o pastor Samuel, que estava aqui a mostrar bases relativamente ao nosso assunto de hoje, que é liberdade de expressão versus discurso de ódio. E nos bastidores nós falamos de um assunto muito importante, que é o índice de canais digitais que agora tem, principalmente no século XXI, e vê-se que muita gente, além de ter essa oportunidade de ter a liberdade de expressão, abusa da liberdade de expressão e automaticamente fere muita gente, ocasionando, nesse caso, em discurso de ódio. Certamente. E só para termos atenção, aqui só buscar um pouco a história. Em 94, nesse caso, 1994, na Ruanda, aconteceu aquele litígio de duas etnias, os Hutus, o nome foge-me pela cabeça, mas isto fruto de um discurso. Dentre outros fatores concorrentes, o discurso de ódio alimentou aquela situação. Porque hoje, aqui também na sociedade, nós vemos discursos xenófobos. E nas igrejas acontece muito. Quem está a dirigir certa igreja, por exemplo, e é origem de uma localidade, tende a beneficiar os seus. Os seus, né? Nesse caso, os oriundos de lá também. Certo, e aqui dizem, há uma expressão certa, tribalismo. Tribalismo. O tribalismo acaba sendo, de certa maneira, um discurso de ódio, porque discrimina. De que maneira? Olha, ela é daquela província, ela é dos nossos. Não presta. Normalmente, o que se sente mais conservador acha que a cultura dele, a região de onde vem, é a que mais proveitosa é, ou que só podem se relacionar entre eles, discriminando outrem. As outras, assim, essa é uma situação que muitas pessoas têm falado relativamente às pessoas provenientes de várias províncias de Angola. Certo, dizendo, olha, certo. Essa é dessa província, eles são assim, dessa província são assim. Isso automaticamente acaba sendo também um discurso de ódio. Sim, porque a questão, não vamos aqui dimensionar o que na verdade é ódio. Ou podemos até trazer questões filosóficas sobre o ódio, o ressentimento. Ferir, na verdade, a outra pessoa. A intenção de prejudicar outrem com a palavra, talvez também poderíamos chamar aqui a colação o dolo, que é para ferir alguém com a palavra. Se eu, por exemplo, olhando para o pastor, eu digo para a Albertina que o pastor é a ABC de informações não muito reais, ou informações ainda que sejam reais, mas eu passando no sentido pejorativo, que é para manchar a imagem do pastor, estou a criar uma abordagem odiosa. E neste aspecto, o ódio cria uma ruptura social. Se formos olhar para a sociedade de um ponto de vista funcional, as estruturas sociais devem coabitar com as suas diferenças. Portanto, quando uma válvula da sociedade se torna inerte, ou ela é fonte para essas abordagens, para essas discussões, então ela acaba inviabilizando a própria função da sociedade. E olhando para esse aspecto, quer seja estrutural, supra ou infra, o que vamos aqui reter é que as pessoas tendem, na verdade, a tirar proveito até das coisas mais periclitantes, porque quem faz o discurso de ódio não faz por acaso, faz com um propósito. Com um propósito. Aliás, se calhar já vem maquinando o que expôs, né? Sim. Portanto, é uma coisa que ele preconiza, desenha e até já mede a possibilidade de alcance. Quantos vou alcançar ou como vou alcançar. Isto, quando
ocorre numa intenção de desfazer alguma coisa. E esta ruptura social, esta ruptura que cria nos meios, nas estruturas, é muito nefasta para os propósitos pelos quais as pessoas se constituem. Por exemplo, se for para a igreja, para o propósito como a igreja é composta ou para o propósito como uma família também. Certo, porque em cada estrutura social isto pode ocorrer, quer na família, quer na relação amigável, quer na escola, em toda a estrutura social o discurso de ódio é presente, de forma manifesta ou latente, é presente. Pastor, é possível verificarmos em relacionamentos interpessoais o discurso de ódio de forma leviana? Ou podemos dizer que é algo muito mais explícito? Porque há aquelas situações em que em relacionamentos interpessoais, o amigo ou a amiga tem aquela liberdade de expressão, somos amigas ou somos amigos, mas ao falar, tu percebes que a pessoa está, na verdade, a transmitir alguma coisa que é negativa, que é automaticamente um discurso de ódio, mas de uma forma assim, bonita, bela, é como se estivesse a embalsamar o seu erro. É possível verificar? Sim, é possível verificar. O Deus que nos criou, Ele não nos criou simplesmente com essa capacidade de expressar, Ele também nos criou com a mente, com uma intenção. E muito do que é a nossa intenção só expressa através, claramente, da nossa fala, mas muitas das vezes a intenção é ocultada por uma roupagem. Por uma roupagem. Exatamente. Certo. Então, às vezes a pessoa vai tentar te dizer, olha, isso, aquilo não foi bom, mas por detrás dele está o discurso de quê? De ódio. De ódio. Por isso é que a Bíblia, ela traz muito a ideia de que erro não é simplesmente, ou seja, esse erro desfarrapado, ou seja, você fala boa coisa para outro, mas por detrás de ter a intenção, o Deus que julga os pensamentos das pessoas vai nesse aspecto. Nesse aspecto, vai muito além do que a pessoa fala. Vai muito além do que a pessoa fala, vai na intenção que está por detrás daquela fala. O discurso de ódio é isso, é a maneira como você expressa as tuas intenções negativas para com a outra pessoa, ferindo ela tanto psicologicamente como emocionalmente, mas aqui o que se prima é a intenção por detrás por detrás dessa ação. Pastor, e acha que tem consequências quando nós confundimos ou ultrapassamos a nossa liberdade de expressão e passamos para o discurso de ódio? Isso acarreta consequências? Muitas. E eu volto na linha de pensamento primária que eu tive no princípio. Se Deus nos cria como seres morais, espirituais e seres emocionais, é porque estes dons que nós carregamos podem ser ultrajados ou feridos. Por exemplo, quando alguém vem e te diz que, olha, você é feia, claro, o teu ponto emocional começa já a ficar destruído. Destruído, certo? Degrada e tal. Por exemplo, hoje em dia as pessoas recorrem a essa discriminação racial. Não, você é mulata, você é preto e tal. Tanto que, indo propriamente para as plataformas digitais, usa-se muito atualmente os filtros, né? Claro. Se calhar é porque houve muitos discursos de ódio, que olha, não ficas bonita assim isso e tal. Isso é consequência do discurso de ódio. Nós poderíamos aqui dizer que o discurso de ódio tomou uma repercussão muito gigantesca. Muito gigantesca. Por exemplo, você hoje vê as pessoas a tentarem colocar produtos para clarear a pele. Isso é repercussão dos discursos de ódio que estão à flor da pele. Escuro note. E você tem isso disseminado nos meios de comunicação. Fala-se que os discursos de ódio, tanto a liberdade de expressão, eles têm lugar nestas plataformas, ou seja, esses meios de difusão da informação. Agora, é mesmo nestes meios de difusão da informação que nós encontramos o discurso de ódio à flor da pele. A título de exemplo é isso. Agora, fere ou não? Fere. Claro. Porque as pessoas agora, quer dizer, nós estamos a ver repercussões certo. de como esses discursos tem tido consequências devastadoras, né? Há pessoas que recorrem a algumas situações não muito boas depois que podem prejudicar a saúde. Há quem coloca injeções para ter um corpo mais avantajado. Os discursos de ódio podem levar a traumas psicológicos, os discursos de ódio podem levar a depressões profundas, o discurso de ódio pode levar as pessoas até a suicidarem. Suicida e decadência espiritual. Já ouvi irmãos também que dizem, olha, não vou para a igreja porque os irmãos e tudo mais, né? Exato.
Então é uma questão que devemos colocar à parte. Elder Kajamba, estamos mesmo no finalzinho do programa. Certo. Nesse aspecto, eu ainda acho que somos também falsas vítimas. Falsas vítimas? Certo. De que maneira? Falsas vítimas porque nem sempre uma palavra que venha contra nós deva nos conduzir onde até conduz a certas pessoas. Por exemplo, quem for chamado de gordo, de feia, e quem não tiver espaço no meio social por ser como é que eu diria, pastor usou aqui uma coisa, declarar a pele. Acho que Albertino, o pastor, falou sobre declarar a pele e até avantajar o corpo por causa do discurso de ódio. Pode não ser consequência do discurso de ódio, pode não ser. E como pode ser, ou seja, depende de como é que a pessoa está alicerçada também, como é que recebe essa informação. Eu iria muito para este caminho, porque na verdade a nossa estrutura emocional, diz um psicólogo muito renomado, Daniel Goleman, fala sobre a inteligência emocional. A forma como nós recepcionamos as informações, como nós as digerimos, define nosso caráter. Ou seja, se eu não for alguém muito emotivo, do ponto de vista concentrado, lógico que posso até descambar por um simples dizer. E as pessoas sentem-se que são livres de dizer as coisas. Mas posso, de certa forma, me impor também. Por isso é que eu disse que, a priori, nós somos falsas vítimas, porque não conseguimos nos impor. Se eu for negro e alguém me chamar de negro, razão suficiente para eu me matar? Razão suficiente para me matar? Pode ser algum elemento, mas eu penso que não constitui razão suficiente para eu me suicidar. Eu penso se alguém, por exemplo... Assim, Elder, não constitui razão suficiente para te suicidares na tua perspectiva. Por isso que estou aqui cautelosamente... Para muita gente é algo muito sensível. Quer dizer, certo. Não é que não constitui um discurso de ódio. Constitui um discurso de ódio, porém, você está numa defesa emocional diferente da outra. Exatamente nesse aspecto. Principalmente quando se trata de questões emocionais, espirituais, elas são muito dependentes de quem é que recebe. É isso. Certo. Exato. Do receptor. Exato. Como é que está preparada essa lavra, né? Acho que Augusto Cury é esse psicólogo que trabalha muito esses aspectos aqui, né? De defesa emocional. Defesa emocional. Né? Quer dizer que aqui a palavra denominadora comum é defesa. Certo. Né? É defesa. Se o aspecto for defesa, nós estamos aqui apelando para que as pessoas renunciem os discursos de ódio. E nesse aspecto, quer dizer que não importando as consequências que elas venham a causar. Se vai encontrar pessoas com defesa emocional sustentada ou pessoas com defesa emocional fraca. Ou seja, independentemente do tipo de pessoas que possa receber, o recomendável é não faça discurso de ódio. Certo. Saiba apenas digerir a sua liberdade de expressão sem ferir o outro. A sensibilidade do outro. Mas sim, é uma questão provocativa. Certo. Nós temos liberdade de expressão ou temos liberdade de termos genérico? Isso não é para responder, é uma para pensar. Provocativa, para refletirmos, porque a sociedade, muitos acham que têm liberdade na maneira deles. Por isso é que esses discursos de ódio vão surgindo, porque entendem que devem falar como querem, onde querem e contra quem bem entender. E claro, atualmente esses discursos é com todo mundo. Sim. Sim, já não se mede se calhar a pessoa e tudo mais. Por isso é que nos termos da lei isso constitui crime. Diz que há uma ideia de pseudo-liberdade, liberdade falsa. Eu penso que estou na vigência do meu direito, então devo falar o que me apetece, porque acho que isso é liberdade. Mas não, por isso é que existe limitação disso. Há uma limitação, porque se não limitássemos a liberdade, imagina como é que o mundo seria. Eu falar o que me convém, como quero e contra quem quero. Uma autêntica desorganização. Certo. E contra esta desorganização está o Estado, por isso é que existem as leis para limitar as nossas condutas. E nesse aspecto apelamos que se elimine os discursos de ódio e sejamos cortéis, educados, do ponto de vista moral, cívico, até jurídico, para sabermos lidar com os outros. Muito bem.
Sim, pastor, já para terminar. Claro, nós poderíamos apelar, olha, por isso eliminemos os discursos de ódio, mas tais coisas não serão efetivadas se a pessoa não compreender que liberdade de expressão é um dom que vem de Deus. E por outra, quem está a eliminar o discurso de ódio é alguém que está a participar de uma ação restauradora de Deus. Porque a essência do trabalho de Deus é restaurar relacionamentos. Primeiro, o seu relacionamento com os seres humanos que se perdeu, e aí Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Deus está a fazer isso, restaurar relacionamentos. Mas essa pessoa que elimina o discurso de ódio, ele também está a restaurar relacionamentos entre seres humanos iguais. Então, se nós queremos ter uma sociedade sã, né? Se queremos ter uma sociedade eticamente aprovada e moralmente correta, nós precisamos mesmo eliminar o discurso de ódio. Muito bem, olha, muito obrigada pelas vossas presenças aqui, foi um prazer e foi um programa proveitoso, com certeza. Mais uma vez, obrigada. Gratidão. Nós agradecemos. Muito bom. Esteve na coordenação deste programa Zacarias dos Santos, a supervisão é de Gonçalves Vieira, a técnica é de Adérito da Silva, a voz amiga é da Albertina Dalla. Foi um prazer contar consigo, nós voltamos amanhã na mesma sintonia e no mesmo horário. Até lá, que o Senhor abençoe a todos. Boa tarde. Assuntos do seu interesse, como hábitos de leitura, vida espiritual, acadêmica e profissional, você acompanha aqui no programa Mais Conexão. Mais Conexão. Mais Conexão. Mais Conexão.